Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo. Nós estamos no capítulo 7, chamado Vivência. Hoje o responsável do nosso estudo vai ser o Luiz Ribeiro. E eu vou pedir, Marilene, faz a prece para nós. Seu microfone está desligado. Vamos elevar os nossos a Jesus, a Deus, aos nossos irmãos responsáveis, interessados nesse trabalho, para que possamos, Senhor Jesus, estarmos vulneráveis aos ensinamentos desta manhã, que nós possamos, Senhor Jesus, estarmos nos capacitando cada vez mais para vivermos a mediunidade 24 horas. Que nós possamos, Senhor, nos tornarmos instrumentos mais úteis dessa tarefa que a sua bondade nos confiou. Portanto, Senhor, se conosco nesta manhã, que nós possamos, Senhor, aproveitar de forma imensurável os ensinamentos desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Ribeiro, é com você. Bom dia a todos aí, né? Agradeço a oportunidade de a gente estar aqui hoje reunindo. É sempre uma alegria estar com os irmãos, né, que participam da nossa casa, nos intuindo, auxiliando, né? Não é o meu métier a palestra, ok? Então eu vou tentar aqui o máximo possível, né, buscar aqui uma maneira de atender aí ao convite que foi feito. Nós vamos iniciar nossa leitura. O livro é Vivência Mediúnica, projeto do Manuel Filomeno de Miranda, através de 3 pessoas, o João Neves, o José Ferraz e o Nilo Calazans. O item que me cabe é o item 7, cujo o título é Vivência, né? Então, vamos iniciar aqui a leitura. A Rosana me disse, Murilo, que a cada parágrafo dar uma parada e fazer algum comentário, é isso, né? Isso. Ok. Mas do jeito, se você quiser ler mais de um, é tranquilo. Não, eu gostaria só de ler e terminar e ir embora. Entendeu? Não, aí não vai ter jeito. Né, Gislene? Vamos lá. Muito bem. A mediunidade, ao propiciar o despertamento de percepções parafísicas incitas no homem, constitui-lhe relevante instrumento de evolução. Para começar a história toda, eu busquei no dicionário essa palavra parafísicas e não existe. E o meu dicionário deve ter uns 15 centímetros de espessura, entendeu? Parafísica seria fora da parte física. É isso, Murilo? Isso. Ok, Isso. muito bem. Então, eu vou fazer aqui um breve comentário a respeito desse primeiro parágrafo, que é o seguinte. Um minutinho, por favor. Muito bem. Então, falando a respeito da mediunidade, ele diz aqui, relevante instrumento de evolução. Né? Eu coloquei um texto aqui que eu acho que ajuda a gente a melhorar um pouco isso. Enquanto no meio espírita utiliza-se a palavra médium para designar um indivíduo que serve de instrumento de comunicação entre os espíritos encarnados e espíritos desencarnados, outras doutrinas e correntes filosóficas utilizam termos como clarividente, intuitivo, sensitivo. No entanto, o significado desses termos pode ser considerado por alguns com o mesmo significado, porém, cada um pode ser distinguido como uma faculdade mediúnica diferente. Médium seria aquele que serve de elo com o mundo espiritual,
e serviria como um meio para que o espírito se manifestasse no mundo material. Clarividente seria aquele com a capacidade de enxergar o plano espiritual. Intuitivo seria aquele com a capacidade de sentir a cadeia dos acontecimentos e assim prevê-los, bem como o sensitivo também se adequaria a esta faculdade. Muito bem. Quando a gente coloca aqui no segundo parágrafo, né, mesmo percebida assim como qualidade, a experiência demonstra não ser o grau de intensidade dessa faculdade proporcional ao estágio moral da criatura, da qual independe, como asseveram os bons espíritos. Aí nós vamos aqui para essa chamada que ele traz aqui, o Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 226, onde ele traz a seguinte mensagem, que é, né, da obra do Kardec. Só um segundo. Ele diz o seguinte: a pergunta é: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E aí vem a resposta: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. E o segundo item diz assim: sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Aí vem a resposta aqui do Livro dos Médiuns. Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que os homens há privado delas. Poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que delas se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Então, o que fica claro aqui para nós é que, independente, né, da moralidade do médium, né, ela vem, eu diria, até como uma situação de uma tarefa, né, de uma passagem reencarnatória que vem, né, trazer essa incumbência àquela pessoa no sentido de desenvolvimento. Assim como ele diz aqui que há essa questão, por exemplo, que Deus dá os olhos às pessoas más, né, para os gatunos, os ladrões e tal, também traz isso para o ser humano, quando se fala em mediunidade. É uma maneira de se evoluir, né? Quer dizer, o médium, se ele aproveitar essa oportunidade, né, ele com certeza vai resgatar débitos anteriores, né, e fizeram com que ele viesse com essa situação. Como é dito na doutrina, né, todos nós somos médiums, né, uns com mais potencialidade e outros nem tanto. De qualquer maneira, né, o recado é que, independente da moralidade, aquela pessoa vem com a finalidade de desenvolver a atitude mediúnica. Diz aqui ainda: ser médium não significa necessariamente ser moralizado e vice-versa. Uma pessoa pode ser detentora de peregrinas virtudes e excelentes qualidades de caráter, e a sua mediunidade não passar de um registro discreto na faixa da inspiração, ao passo que outra, carregada de imperfeições, além de possuidora de caráter duvidoso, pode ter mediunidade ostensiva e bem caracterizada. Allan Kardec, espicaçado por essa peculiaridade, não hesitou em estabelecer com os espíritos o seguinte diálogo, em que resumimos no capítulo 17, item 220, do Livro dos Médiuns, que diz: a faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Damos
a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre esse ponto. Podem os médiuns perder a faculdade que possuem? Isso frequentemente acontece, é a resposta, qualquer que seja o gênero da faculdade, mas também, muitas vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira que cessa com a causa que a produziu. Então, ele aqui no livro ele diz assim: com que fim a providência otorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? E a resposta é uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz afortunados e felizes. Essa palavra ditosos quer dizer afortunados e felizes. A questão era tão vital para o codificador que ele voltou ao assunto no capítulo 20, porque realmente fica uma dúvida, né? Se a pessoa não é lá essas coisas como ser humano, por que ela vem com essa missão da mediunidade, né? Então ele volta aqui, né, no capítulo 20, questiona novamente no Livro dos Espíritos, né, que é aquela que eu coloquei aqui, a segunda, né? Diz assim, bom, e 2. Ele diz aqui: sempre há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? Aí ele fala assim, olha, todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois o homem há privado delas, há privados delas. Poderias igualmente perguntar por que Deus... Bom, isso aqui nós só falamos, né? Desculpa, aí eu vou repetindo aqui a mesma situação. Mas o texto aqui diz o seguinte: todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que os homens há privados delas. Poderias igualmente perguntar, né, por que concede Deus a vista magnífica, malfeitores e tal. Então, independe, né, da personalidade, da moralidade do médium, ele ter, né, essa questão da mediunidade, né? Aqui ele continua assim, ó, portanto, ao afirmar-se que a moral não determina necessariamente a mediunidade, não se infira que a moralização do médium deve ser desconsiderada e posta à margem do processo das comunicações. Ao contrário, a faculdade lhe chega a fim de que, através dela, se aperfeiçoe moralmente e avance na senda evolutiva. Então, é uma oportunidade para o médium, através, né, de orientações nas leituras, nos estudos, né, a disciplina, enfim, ele vai modificar a sua maneira de agir, né? Quer dizer, se ele é uma pessoa que teve assim uma dificuldade com relação a um passado mais difícil, né, ele vem com essa situação da mediunidade, onde ele vai, com certeza, se ele levar a sério, claro, ele vai com certeza estudar, se disciplinar, não é verdade? E, inclusive, a prática da caridade. É uma situação, como que eu diria, como se fosse aulas, né, de ensinamento para ele modificar o seu caráter. Ou, naquelas situações onde a pessoa é do bem, acrescentar, né, alguns itens que ele pode completar, né, a sua passagem aqui pela Terra. Ao contrário, a faculdade lhe chega a fim de que, através dela, se aperfeiçoe moralmente e avance na senda evolutiva. Ela deve constituir-se estímulo ao crescimento espiritual e renovação interior. O médium, pretendendo servir de intermediário aos bons espíritos, haverá de se colocar pela sintonia à altura do empreendimento. É por isso que a conquista de virtudes, através do autodescobrimento, conduta equilibrada e prática da caridade, faz-lhe o maior investimento e o único capaz de assegurar-lhe a indispensável e duradoura sintonia com os espíritos nobres, que o sustentarão nas lutas, conduzindo-lhe a faculdade por trilhas seguras e precisas, pondo-a a salvo das ciladas dos espíritos enganadores e ignorantes. Aí
vem o seguinte: se o médium não tem atenção na questão dos estudos, na questão da modificação do seu comportamento, ele atrai para si entidades não tão benéficas, não tão boas, não tão elevadas. Ele acaba trazendo para a sua convivência entidades, né, que buscam, né, sempre a inferioridade. O médium, quando ele começa a desenvolver um pensamento maior no sentido dos estudos, no sentido do aprendizado, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai entrar em sintonia com espíritos melhores, mais adiantados, situações onde, com certeza, né, ele será auxiliado. Então, é importante para os médiuns, né, essa questão do estudo, da mudança, né? Nós conhecemos aí diversos casos, né, onde a pessoa com uma mediunidade bastante elevada, assim, elevada que eu digo não, acentuada, não é elevada, acentuada, trouxeram, né, para eles próprios situações muito negativas, né? Nós temos exemplos aí que já foram comentados e que realmente é, durante o trajeto da sua mediunidade, né, ele modificou, né? Ele acabou tendendo para uma situação inferior e trouxe realmente um retorno difícil para aquela pessoa, né? Nós temos aí diversos exemplos que são comentados aí na mídia. Aí continua aqui assim: daí Kardec ter cunhado o conceito de que bom médium, pois não é aquele que comunica facilmente, né? Mas aquele que é simpático aos bons espíritos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12. Vamos ver o que diz essa passagem aqui, né, do Evangelho, para a gente. Murilo levantou a mão, seu Luiz. Desculpa, Não, desculpa. desculpa, não. Pode falar, Murilo. Tranquilo. Eu acho que o grande foco desse capítulo Sim. é a gente entender que a vivência da mediunidade não está desatrelada à nossa vida cotidiana. Nós não somos médiuns dentro de centro, nós somos médiuns. Quando o autor coloca para a gente que essa é uma oportunidade, igual uma graça que Deus nos concede, não é porque nós já somos espíritos prontos, não é porque nós já temos condição de nos dizermos espíritos superiores, missionários no mundo e dentro do contexto. Não é isso. Ele nos coloca justamente como uma ferramenta de progresso, a nós e aos que nos envolve, como a gente falou na semana passada. Aqui, esse parágrafo, na leitura que eu fiz, no preparo de tudo, eu vejo como o grande resumo do capítulo. Porque a vivência mediúnica, ela é sadia à medida que o nosso esforço é colocado para que a mediunidade seja conduzida e vivida dentro de uma experiência acompanhada dos bons espíritos. Então, quando ele coloca que o bom médium não é aquele que comunica com facilidade, mas o que se afiniza com bons espíritos, é para justamente nos lembrar que dar passividade a uma comunicação mediúnica, qualquer médium ostensivo dá. E isso não faz dele bom médium. Bom médium vai ser aquele que trabalha junto com bons espíritos. E quando nós nos colocamos em passividade, que foi nosso último tema, para o acompanhamento de espíritos em sofrimento, já são espíritos preparados pelos nossos mentores para que possam ser auxiliados junto conosco. Então, a gente precisa de entender o seguinte: como então afinizar aos bons espíritos? Para que essa vivência mediúnica possa ir sendo norteada para um bom desempenho. E aqui está o resumo disso. Ele coloca assim, a conquista de virtudes, né? Através de autodescobrimento. Gente, nós somos um mundo em descoberta.
Às vezes nós temos uma atitude e a gente fala, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Se você não acredita, é porque você não se conhece. Conduta equilibrada. Gente, é coisa difícil. O desafio. Porque ter uma conduta equilibrada me traz uma responsabilidade. O que é uma conduta equilibrada? É uma conduta cristã. É que a minha boca fale aquilo que tenha que ser dito e não aquilo que eu quero dizer. E da melhor forma. É nas minhas relações eu ter um ambiente de amorosidade, de comprometimento, de responsabilidade. E essas relações podem ser tanto espirituais quanto entre espíritos encarnados. Porque se a gente não tem, enquanto médium, uma conduta equilibrada, a gente vai para os extremismos. A gente acha que mediunidade é para se viver o tempo inteiro mediunicamente, da passividade à comunicação 24 horas por dia, ou seja, não tem finalidade nenhuma, porque se eu tenho instrução demais e não tenho tempo para praticá-la, eu sou incoerente. Ou eu vou para o outro extremo, eu vou só viver, mas eu não vou ter tempo de me instruir. Então é jogar pérolas aos porcos, que é justamente a figura do evangelho que a gente usou na semana passada. E depois ele coloca, prática da caridade. Gente, remédio para médium é caridade. Equilíbrio mediúnico para médium é caridade. Médium que só frequenta reunião mediúnica, normalmente ele tem algum desarranjo. Um dia, eu participava de 2 reuniões mediúnicas por semana, uma época da minha vida. E minha mentora virou para mim e falou para sair de uma. E eu não queria não, sabe, gente? Eu achava o máximo participar de 2 reuniões mediúnicas. E ela falou assim, no horário desse está faltando evangelizador infantil, vai evangelizar. Eu falei, Deus me livre. Me pede para poder limpar chão. Evangelização infantil, não. Porque eu não dou conta. E aí ela falou comigo, então isso é a caridade. Aprenda a dar conta. Eu acho que a caridade, como médium, ela é a grande educadora da nossa personalidade, do nosso instinto, para que a gente tenha essa conduta equilibrada. E, por fim, esse estudo que o Ribeiro falou. Eu fico muito preocupado quando a nossa prática mediúnica não está atrelada ao estudo, porque aí ela se pauta no achismo. E a gente vai tentar redescobrir a roda. Quando a gente estuda, a gente bebe da fonte de todo mundo que veio antes da gente e que já passou por processos que nós não precisamos vivenciar se a gente aprender. Eu não preciso ter as mesmas dificuldades de Kardec lá no momento da experimentação e codificação. Ele já passou e me instruiu. E eu vou ter as mesmas dificuldades daqueles médios de 200 anos atrás, caso eu fique tentando achar uma forma de viver a mediunidade que ele já trouxe. Então, assim, às vezes o nosso sofrimento, enquanto médios, ou a nossa não harmonização na vivência da mediunidade, está muito atrelado à nossa irresponsabilidade com o estudo. Que a gente acha que o espírito tem a necessidade ou a obrigação de ensinar, de esclarecer, esquecendo que eu sou um espírito em educação. Eu estou aqui encarnado para aprender, em evolução. Eu não sou um espírito evoluído. Então, eu acho que esse é o parágrafo, assim, por mais que ele está ali no início do capítulo, ele é o parágrafo que mais trouxe essa tão sonhada fórmula que a gente coloca. Então, vamos falar, como ser bom médium? Eu acho que é a disciplina de seguir esse passo a passo aqui que o livro nos coloca. E o passo a passo é desafiador. Porque tem dia que a gente quer meter o pé em tudo, a gente quer meter o pé no centro, a gente não quer aguentar os nossos companheiros de reunião mediúnica, ou a gente não quer escutar o que a espiritualidade fala, justamente com medo de a gente ouvir o que a gente não quer. E aí vem o desafio. Vale a pena ser médium só por conveniência? Ou a conveniência também é um processo que precisa ser educado para a gente se colocar no devido lugar?
né? Era só isso, Ribeiro. Obrigado, Murilo. A Marilene levantou a mão. Desculpa, Marilene. Desculpa, não é sobre o tema, né? Eu só queria perguntar, eu estou com a ligação picando toda hora, perdendo algumas coisas. É só comigo que está acontecendo? É o meu sinal aqui ou está acontecendo com alguém mais? É o seu. É o seu mesmo. É o seu, Marilene. Ah, tá. Tá bom, obrigado. Aqui no final do parágrafo, né, diz assim: daí Kardec ter cunhado o conceito de que o bom médio, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos. Aí tem uma chamada aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12, que diz o seguinte: Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não ter a necessidade de nada. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se, por vezes, que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, diz-se, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. E aí ele termina assim: digamos, primeiro, que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Essa passagem aqui, né, ele justamente coloca a situação onde, quando Jesus comentou, né, os sãos não têm necessidade de médico, né? Quer dizer, se você vem com essa capacidade de ligação com os desencarnados, um sistema de comunicação que eles trazem para nós informações valiosíssimas, porque tem lá eles as suas maneiras, né, de sentirem as dificuldades, de anteciparem situações. Por que não haver uma ligação mais perfeita do médium com as entidades, né? E aí vem, né, a situação onde os bons espíritos farão contato com aqueles irmãos médiuns que realmente estão desenvolvendo de uma maneira de estudo, de aceitação, de paciência, de disciplina, né? Porque vai ser dito aqui, inclusive, daqui a pouco, que quando o médium ele é resistente, né, ele é realmente colocado de lado para que ele sinta, né, a necessidade da continuidade da tarefa. Então, aqui, o seguinte parágrafo diz assim: é regra geral que no início da jornada mediúnica, a maioria dos médiuns se ressinta de qualificações para captar o pensamento dos mentores, entretendo-se com espíritos menos evoluídos, que funcionam como adestradores da instrumentalidade mediúnica. Ou seja, no início da mediunidade, né, ele já não vai para o patamar de faculdade, quer dizer, ele vai começar ali no segundo grau, para que ele busque, né, através, inclusive, de entidades desencarnadas, uma maneira dele ir se adestrando, dele tomar conhecimento, né, em relação a essa nova etapa da vida dele. Então, não adianta, né, uma criança, por exemplo, que está lá no primário, você passar para ele uma situação, né, de uma equação de segundo grau, ele não vai resolver o problema. Então, há necessidade, né, de a coisa caminhando, né, passando o tempo, o estudo, né, as dificuldades, isso tudo serve de conhecimento para que ele eleve a sua capacidade de contato com os irmãos desencarnados.
Ele diz aqui ainda: porém, à medida que se deixa conduzir com disciplina e responsabilidade, aproveitando as oportunidades para progredir intelectual e moralmente, bem como pautando a conduta pelas diretrizes do Evangelho, abre espaços para fortalecer a sintonia com o guia espiritual e assenhorar-se melhor de suas potencialidades mediúnicas, dando forma clara e precisa à missão de serviço perante a qual se comprometeu. Então, é justamente isso, quer dizer, há uma evolução no estudo, na disciplina, na prática da caridade, e ele vai caminhando e vai subindo os degraus no sentido de se tornar um bom médium, um médium realmente que vá trazer, né, benesses para as pessoas que tiverem contato com ele, a necessidade, não só dele, mas também de outras pessoas que ele poderá ajudar. Nas reuniões mediúnicas, por exemplo, né, a gente nota muito essa dificuldade que a gente tem em relação a conversar com essas entidades, né? E a recomendação que nós temos dos nossos irmãos mentores é que a gente estude mais, que a gente possa desenvolver um conhecimento para poder trocar ideia, porque cada entidade que vem, ela vem com uma dificuldade, ela vem com um problema, né, que é dela. Então, se a gente não tiver como conversar com essa entidade, né, fica muito difícil a gente ajudá-la. Muitos têm facilidade. A gente explica, conversa, e eles já tomam um caminho, né, do auxílio lá da casa, né, da casa espírita. Mas nem todos são assim. Muitos questionam, muitos falam de uma maneira bastante elevada no sentido do conhecimento religioso. E se você não tem uma base assim firme, uma base concreta, você tem dificuldade de conversar. Isso acontece com muita frequência em relação aos irmãos que chegam. Então, ele continua aqui dizendo o seguinte: a natureza dos espíritos comunicantes depende basicamente do nível evolutivo do médium. E nem todo espírito pode comunicar-se por qualquer um. Aí vem, né, o que nós estamos falando. Se você tem um nível mediúnico elevado, se você tem um nível assim acima da média, quem é que vai comunicar com você? Os bons espíritos. Por quê? Porque você subiu na sua faixa vibratória, você atingiu, né, um patamar que agrada a essas entidades. Enquanto que se você não tem isso, você fica, né, sofrendo a recepção de entidades, né, muitas vezes complicadas, difíceis. Não quer dizer que nós não devamos atender esses irmãos, que são mais necessitados, inclusive, né? Pessoas que saem do umbral, que vêm até nós, né, com as suas dificuldades. São orientadas e buscam encaminhamento. Se você tem um conhecimento amplo das questões, né, do espiritismo, você tem uma bagagem, você tem um lastro para poder conversar com essas pessoas. E aí a coisa fica mais fácil. Muitas vezes, com uma conversa, você consegue quebrar, né, uma situação muito difícil na recepção desse nosso irmão. Através de uma conversa, né, de um carinho, de uma maneira de falar assim mais tranquila, traz para ele um conforto onde ele é auxiliado, que é, na verdade, uma das principais qualidades, né, de um médium bom, de um médium que possa, né, se comunicar, que ele possa trazer. A questão, assim, né, que a gente vê aqui, olha, ele diz assim, ó, Kardec teve a oportunidade de declará-lo algumas vezes com base na lei da afinidade vibratória, que estabelece a atração entre os semelhantes dentro de uma faixa de onda mental mais ou menos flexível. Quer dizer, vai aqui, né, esse detalhe da ligação, né, e dessa nesse meio, né, de ligação, esse meio de comunicação entre a entidade, né, e o médium. Essas colocações ficariam incompletas se omitíssemos essa importante ressalva apresentada pelo livro codificador, no capítulo 20,
226, a questão 8ª do livro dos médiuns, página 194. Deixa eu ver o que ela diz aqui. Ele diz assim: será absolutamente impossível se obtenham boas comunicações por um médium imperfeito? Resposta: um médium imperfeito pode, algumas vezes, obter boas coisas, porque se dispõe de uma bela faculdade. Não é raro que os bons espíritos se sirvam deles à falta de outro, em circunstâncias especiais. Porém, isso só acontece momentaneamente, porquanto, desde que os espíritos encontrem um demais, um que mais lhes convenha, dão preferências a esse. Né? E tem uma outra pergunta, que é a 9ª aqui deste capítulo, que diz assim: qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? Resposta: perfeito. Bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estarias nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito, pois que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Então, se você tem uma mediunidade onde você se liga aos bons espíritos, o que acontece é que você, com esse conhecimento, você não passa por essas dificuldades, onde muitas vezes, né, você é enganado. Então, a base de tudo é o conhecimento, é o estudo. Você tendo isso, você consegue encontrar a informação de que, né, aquilo não passa de uma entidade enganadora e tudo mais. Já foi falado em diversas vezes que o importante não é aquela entidade que traz para nós, dizendo, olha, eu sou fulano de tal, eu sou ciclano de tal. Isso não traz para nós nenhuma situação assim, instrutiva. O ideal é que na mensagem, né, que o médium que a entidade através do médium traz para nós, é com relação à questão de informações que a gente possa trabalhar elas de uma maneira de aprendizado. Muitas vezes aquilo é comentado, né, e a gente não dá bola para aquilo, mas traz um fundamento ali interessante. Se você tem uma entidade que traz para você informações que não fazem muito sentido, não aceite, não aproveite. É uma questão de você optar. Você vai num lugar, se a comida daquela festa não te agrada, você não vai comer. Você vai comer uma outra que te agrada. Então, a coisa funciona de uma maneira que você tem que ter o dom de fazer essa seleção das mensagens que chegam e que você possa aproveitar. Né? Dentre as circunstâncias especiais a que se referem os espíritos, poderemos conceber algumas: o interesse no despertamento de comunidades ou grupos sociais ainda carregados de primitivismo, lançando sementes para o futuro, o interesse particular dos bons espíritos em relação a algum discípulo que, por inexperiência, esteja deslocado do habitat próprio ao seu crescimento espiritual. Ô Murilo, eu gostaria que você colocasse a sua opinião sobre esse detalhe aqui, ó. Conceber o interesse no despertamento de comunidades ou grupos sociais ainda carregados de primitivismo. Seria, a entidade seria, vamos dizer, trazer um lenitivo para aquele lugar, aquele bairro, é isso? Comunidades, aqui é isso? Eu acredito que não somente. Então, vamos supor, quando nós temos uma situação especial, precisamos abrir uma nova casa espírita. Fomos solicitados, convidados pelos espíritos superiores. Nós estamos fazendo bem e estamos fazendo uma promoção de bem-estar para aquela comunidade.
alguém que desenvolve um projeto social importante. Então, por exemplo, quando a gente coloca aqui, ó, esse despertamento de comunidades ou grupos sociais ainda carregados de primitivismo, a gente pode falar de primitivismo que que ainda habita em nós quando nos falta desenvolvimento moral e intelectual. Todos nós ainda temos algo de primitivo. Eu vou dar um exemplo de uma casa espírita que tem aqui em Esmeraldas, que é a Bezerra de Menezes. Eles têm um trabalho aqui que é a Casa da Sopa Jesus de Nazaré. É um trabalho maravilhoso. Então, lá quando foi, há muitos anos atrás, quando foi o início dessa Casa da Sopa, Dona Clélia foi inspirada e houve uma circunstância especial em que os espíritos solicitaram a ela essa tarefa através da intuição e ela se colocou como servidora para iniciar esse rompimento de um primitivismo. O primitivismo, às vezes moral, porque é numa comunidade onde existia muita droga, muita violência. Então, alguns ali foram abarcados para pegar essa área de primitivismo moral para ser desenvolvido. Aí, com a evangelização infantil, com a mocidade que lá tem e a palestra para os adultos, a gente traz uma orientação que vai trazer a quebra do primitivismo espiritual, que é o mesmo que a gente está fazendo aqui, quebrando pouco a pouco esse nosso primitivismo e edificando algo novo. Quando ela, lá na Casa da Sopa, faz a alimentação para as famílias, ela traz uma quebra de um primitivismo social, onde ela traz o quê? Um senso de fraternidade para que as pessoas que não têm dignidade de ter alimento na mesa, possam tê-lo. Então, esse primitivismo é justamente a quebra do nosso velho homem para que a inauguração do homem novo possa acontecer dentro da boa nova de Jesus. Ok. Continuando aqui, o texto ele diz assim, dentre as circunstâncias especiais a que se refere aos espíritos, poderemos conceber alguns interesses de despertamento de comunidades ou grupos sociais ainda carregados de primitivismo, lançando sementes para o futuro, o interesse particular dos bons espíritos em relação ao bom discípulo que, por inexperiência, esteja deslocado do habitat próprio ao seu crescimento espiritual. A mais importante, os primeiros ensaios de um guia espiritual na tentativa de educar os registros mediúnicos de um pupilo seu em formação. Nesse caso, investe carinhosa e pacientemente, aguardando o despertar da consciência do tutelado, o que se dará quando este for capaz de incorporar nas atitudes e comportamento as boas mensagens que lhe chegam. Vencido este período de ensaio, persistindo o médio desatento quanto desinteressado, o guia desiste de utilizá-lo como médio, indo procurar outro menos rebelde. Todos nós sabemos que nós temos, né, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor. E ele, claro, procura, né, nos orientar, intuir, para que a gente possa desenvolver as nossas atividades aqui no plano terreno, né, de maneira caritosa, de maneira humilde, de maneira, enfim, todos aqueles itens que a gente tem conhecimento. O que acontece é que muitas vezes, né, o médium ele é contrário a essa atitude de ele desenvolver, né, a mediunidade. E aí vem, né, a irresponsabilidade dele com relação a isso, porque isso foi convencionado ainda no plano espiritual, que ele viria com essa missão, que ele viria com as questões, né, de buscar auxiliar outras pessoas. E aí ele acaba não fazendo isso, né? Infelizmente, a coisa não caminha. Nós sabemos que se ele vem com essa missão e no meio do caminho ele não continua, o compromisso, o débito que ele assume é muito maior, né, que ele tinha numa outra vida. Então, é importante, né, inclusive nós, como pessoas ligadas
às casas espíritas, levarmos essa mensagem para o médium de que a responsabilidade do trabalho dele é importante muito mais para ele do que para a sociedade. Porque ele tem esse débito, né, ele tem uma conta negativa que ele tem que colocar crédito nisso, para zerar, para que a coisa caminhe de uma maneira boa para ele no futuro. Então, ele fala aqui, o guia desiste de utilizá-lo como médium, indo procurar outro menos rebelde. Eu achei, em algum lugar, eu já li que o médium ele tem um afastamento do guia, né, temporário, para ver se ele... Porque a gente está cansado de saber que nós só modificamos as nossas atitudes pela dor. Infelizmente, esse é o caminho, né? Todo dia a gente tem as nossas dificuldades, tá certo? E aí é com paciência, com perseverança que a gente vai isso. O que acontece, né, muitas vezes, é que nós, né, não temos conhecimento de que essas dificuldades são para o nosso crescimento, né, para a nossa evolução espiritual. E assim, como os não médios também, né, acontece com os médios. Enfim, né, cada um tem a sua, né, a sua cruz para carregar. E aí vem aquela questão, né, a gente tem presenciado muito isso, né? As pessoas iniciam na casa espírita, depois abandonam, aí tornam a voltar, fica aquele, né? Aí vai para uma outra religião, fica assim um pula-pula danado. E isso traz para ele, não só para o médium, mas também... Porque eu tenho conhecimento de que pessoas evangélicas, né, foram, eram médiums e foram para a casa espírita, né, e conseguiram fazer um trabalho maravilhoso. Quer dizer, entenderam, né, que através da sua mediunidade eles não teriam como desenvolver isso na igreja deles, né? Então eles acabaram aceitando essa ideia de que na casa espírita talvez eles pudessem receber, né, informações necessárias que ele necessitava. Na segunda-feira mesmo, a gente teve um casal lá na fraternidade, onde o rapaz é evangélico. E ele foi com a moça, que eu acho que é espírita, ou então ela comunga assim, uma ideia sobre o espiritismo. E no final da reunião ele me procurou e disse assim: olha, senhor Luiz, é interessante, sabe? Eu sou da igreja evangélica e esse trabalho que vocês fazem, a gente desconhece, né? Das atitudes aí de auxílio, né? De procurar ajudar as pessoas. A minha ideia era diferente. Eu não tinha conhecimento disso. E deixou assim uma situação, inclusive se oferecendo para nos ajudar lá na parte de som e tal. Quer dizer, através de uma informação que ele ouviu lá na palestra, eu até achei que na hora que eu olhava para ele estava completamente desinteressado, porque ele estava viajando assim na coisa, mas ele não, ele estava concentrado na palestra que a moça estava fazendo, né? Então é isso, né? Quando a pessoa começa a conhecer, né, vai desenvolvendo. Quando Kardec perguntou certa vez o porquê e com que fim eram dirigidas constantemente mensagens abordando determinados defeitos de alguns médiuns, o Livro dos Espíritos, item 226, na quarta questão, só um segundo, diz o seguinte: há médiuns aos quais, espontaneamente e quase constantemente, são dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, e sobre determinados defeitos. Terá isso algum fim? Aí a resposta diz assim, ó, tem, e esse fim é esclarecê-los sobre o assunto frequentemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso, é que a uns falarão continuamente de orgulho, a outros de caridade, e que só a saciedade lhes poderá abrir, afinal, os olhos. Não há médium que faça mau uso da sua faculdade por ambição ou interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como orgulho, egoísmo,
a leviandade, etc. E que de tempos em tempos não receba admoestações dos espíritos. O pior é que, as mais das vezes, eles não as tomam como dirigida para si próprios. Aqui continuando a leitura aqui do livro, ele diz assim: ensinamentos semelhantes recebemos do médium Divaldo Franco, ao declarar que a benfeitora espiritual que lhe inspira a tarefa, Joana de Ângeles, constantemente dava tratamento de segunda pessoa em mensagens que ditava por seu intermédio, advertindo-o que assim procedia porque, antes de escrever para outrem, fazia-o para ele, Divaldo, o maior beneficiário de suas palavras. Então, no primeiro momento, ela utilizava a segunda pessoa, dizendo a ele, né, que era uma outra pessoa a mensagem, e, na verdade, quando ele ficava tendo conhecimento da mensagem, aquilo servia de instrução para ele também. Né? Então, é uma maneira que os amigos espirituais utilizam também para não nos magoar, né, dizendo que, não, é porque... Então, ele passa a mensagem, a pessoa fica sabendo a mensagem, achando que é para outra pessoa, mas aquilo fica na cabeça dele também. Então, é um aprendizado para ele em relação a essa questão. Um segundo aspecto a esclarecer sobre a vivência mediúnica diz respeito às suas relações com a saúde. No capítulo 17 do Livro dos Médiuns, entre 221, os espíritos colocam que o estado mediúnico, conquanto anômalo, não é patológico, respeitadas as salvaguardas ali apresentadas quanto a excessos causadores de fadiga e cuidados que se há de ter no trato com mentes, informação ou de constituição facilmente excitado. Teríamos que o exercício da mediunidade não traz qualquer inconveniente sobre esse particular. Então, a questão da mediunidade, ela não traz para nós nenhuma dificuldade de saúde. É claro que se a pessoa não está numa condição de saúde boa, deve se afastar um pouco dos trabalhos, porque a gente tem conhecimento que há um consumo de energia nas incorporações e que poderá trazer um malefício para aquele médium que está, né, tentando as comunicações, apesar da dificuldade da saúde que ele está tendo no momento. Então, deve se afastar, pedir uma licença e tal, e procurar, né, fazer um tratamento médico que possibilite o retorno dele o mais rápido possível. Tem-se erradamente associado o surgimento da mediunidade à ocorrência de distúrbios orgânicos, dores e sofrimentos, como se a faculdade fosse um calvário a punir infratores das leis divinas e pô-los a ferros para que não se evadam de seus castigos e penas. Para os que assim pensam, a mediunidade seria um verdadeiro jugo. Outros associam aos revés da sorte, dificuldade socioeconômica e complicações de várias ordens, como se ela fosse um fator de desgraça. A gente tem, nas nossas experiências como espírita, a gente ouve muito assim a situação. Não, comecei a frequentar a casa espírita, as coisas só complicaram na minha vida. Tudo está dando errado, tudo está complicado. Entendeu? Aí eu vou sair fora novamente. Então, o que acontece é que aquele primeiro momento, o que está acontecendo é uma mexida naquilo que estava adormecido, para que a pessoa tome conhecimento das dificuldades e ela passe a trabalhar aquelas informações que ela está recebendo. Porque se existe um problema de saúde, se existe um problema econômico, tá certo? Existe uma razão adormecida. Então, a mediunidade, né, vai fazer com que ele possa entender o processo e buscar uma solução, buscar uma alternativa para essa maneira de correção desses detalhes, né? Outros a associam aos revés da sorte, dificuldade socioeconômica, complicações. Tais associações, ora se referem à mediunidade em si mesma, ora à não aceitação de seu exercício. E os que assim se posicionam transferem para essa faculdade as consequências das fraquezas do homem, sem se darem conta de que as mazelas, desarmonias e transtornos existenciais são alimentados pelas imperfeições morais da criatura humana, as quais atraem espíritos imperfeitos, doentes, pelo processo natural de sintonia, reforçando aquelas complicações. Se você começa a ter essas dificuldades e não faz um trabalho de recuperação
no estudo, na prece, você vai atrair para você quem? As entidades, né, que buscam o seu prejuízo. Sejam lá os obsessores, sejam entidades que realmente não são de boa índole. E aí, se você não tem uma base, se você não está bem alicerçado, você vai sofrer com essas dificuldades. Nesse caso, isto sim, a mediunidade ainda incipiente e desajustada aos médios inexperientes faz-se canal escoadouro através do qual vem à tona as energias deletérias de um psiquismo, além de enfermo, afetado pelo parasita espiritual, promovendo catarses muitas vezes dolorosas e demoradas. Quer dizer, tem lá a missão, não está correspondendo, as coisas vão se complicando, né? Não faz por onde, busca outras alternativas, às vezes alternativas não tão boas, e as coisas se avolumam na sua mente e vão criando mais dificuldades. Então, é aquilo que a gente falou logo no início: disciplina, estudo, dedicação, né? Outro aspecto que precisa ser bem compreendido, tem alguém levantando a mão? Eu não estou olhando, não, gente. Qualquer coisa vocês gritem. Outro aspecto que precisa ser bem compreendido é o da interrupção voluntária da mediunidade. Muitos se recusam a exercê-la, só pelo receio de se vincularem a um compromisso de que se não podem desobrigar, sob a pena de sofrerem outras tantas tribulações, conforme afirmações de pessoas simplistas e mal informadas. Então, essa questão da interrupção, eu não tenho conhecimento muito grande disso, mas eu acho que isso traz realmente um peso muito grande ao médium, né, que fez uma... Pergunta para o Murilo? Murilo, essa questão da interrupção, pode falar para nós alguma coisa? Senhor Luiz, o Murilo caiu a internet dele, ele está sem luz lá, ele mandou mensagem no chat. Tá, me desculpe. Ele pediu desculpas porque ele não, isso aí não é com, Okay. né, ele não consegue resolver. Marilene, acho que quer falar alguma coisa, né, Marilene? Pois não. Seu microfone, Marilene. Desculpa. É que há muitas pessoas, né, recriminam e julgam mal o médium que se desobriga dessa tarefa, mas não considerando certas questões. Por exemplo, tem muito médium que tem anseio de trabalhar mediunicamente e fica eufórico para ir para uma reunião mediúnica, quando, na verdade, não é aquele trabalho dele. Ele seria muito mais bem colocado se fosse, por exemplo, um palestrante, se fosse um dialogador, e ele insiste numa coisa que não é a dele. Então, ele vai fazer um trabalho mal feito. Então, ele, às vezes, não se sente bem, não tem um sucesso. Então, seria melhor mesmo que ele reconhecesse que aquele não é o trabalho dele, que ele seria melhor aproveitado numa outra tarefa. Acontece muito isso, por exemplo, na mediúnica, nos assistentes, na sustentação, quando ao ver o trabalho, por exemplo, de um dialogador, de um dirigente, se sente muito mais apto àquele trabalho que outro. Então, ele não vai exercer a mediunidade ostensiva numa faculdade X, que não é que não é a dele, que não é aquilo que ele foi programado. Então, muitos médicos desistem de certas tarefas porque aquele não é, de fato, a tarefa dele, né? Então, é preciso de entender isso, porque a gente julga o médico quando ele abre mão de uma tarefa, mas não é que ele está desistindo de uma tarefa. Ele está transferindo uma tarefa para outra que ele tem mais aptidão, entendeu? Tem essa questão. Aí, para baixo, nesse livro, nessas questões aí, fala muito sobre isto. Então, é bom a gente compreender, para a gente não julgar o médium, né? Essas questões, assim, que você mencionou, né,
eu tenho pouca experiência em relação à mediúnica, mas eu vejo assim, as pessoas, de maneira geral, né, elas têm curiosidade de ver o que acontece numa reunião mediúnica, né? Eu acredito que todos que frequentam a nossa casa lá gostariam de entrar na reunião mediúnica para ver essa situação, né, que a gente comenta, da recepção das entidades e tudo mais. É claro que isso, inclusive, eu li alguma coisa a respeito disso, né, naquele livro Mediunidade Prática, que deve haver sempre, né, se há um convite para um visitante, que se tome os devidos cuidados com relação, né, a não ser muitas pessoas, né, talvez uma ou duas no máximo, né, na reunião mediúnica, e também, no máximo, 3 a 4 vezes a presença daquela pessoa. Com relação a essa questão que você falou, Sim. realmente procede, né? Muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade, seja por uma questão de estudo, que está fazendo uma faculdade, uma questão de estar cuidando de uma pessoa em casa que às vezes tem um problema de saúde, ele acaba se ausentando, mas é um motivo razoável, né, para aquele afastamento temporário. E essa questão também que você colocou, com relação ao médium, muitas vezes ele se afina mais com uma outra tarefa, né? Então, o importante, eu vejo assim, desde que haja uma consciência que ele interprete, que ele tenha dificuldade em fazer aquele trabalho, mas ele pode buscar uma alternativa, né? Uma alternativa com relação a uma palestra, ou mesmo ali na reunião ser um dialogador, né? Ou uma pessoa que vai ficar em prece ali, né? Atendendo à necessidade do ambiente, né? Sustentador, enfim, né? Eu acho E que mesmo, né, seu Luiz, ele tendo aquele compromisso naquela faculdade X, pode ser que ele ainda esteja imaturo, não sim, esteja pronto ainda e tenha sim, dificuldades, o que requer que ele vá se preparar melhor, vá se dar um tempo para se preparar, se ele está tendo dificuldades, né? uhum, Para depois ele melhor atuar-se como médio ostensivo naquela faculdade que ele está se predispondo. sim. Aonde está no livro? Eu Dessa, acho que nós já estamos chegando no horário determinado, às 10h30, não é isso? sim, Então, nós vamos precisar interromper e acho que fazermos igual foi feito nas outras semanas, terminarmos no sábado, sim. que nós temos que ter a disciplina do horário. Bem, como a nossa Até irmã falou, porque, né, a né, Rosana, Rosana, tem muita coisa importante daí para frente. nós vamos fazer o seguinte, então, no livro, né, do Vivência, nós estamos, então, parando na página 62, né, vamos começar o segundo parágrafo, né, segundo, onde coloca, Sim, onde está assim, a falta de estímulo, né, acaba por emperrar e tal, entendeu? Ok? Algum dos presentes aí gostaria de fazer a prece? Gislene, Nivaldo, Betânia, Daiane, Miriam. Ninguém, todos desencarnaram? Eu vou fazer a prece. Levemos nosso pensamento ao mais alto, agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo, aos mentores, aos nossos guardiões, espíritos de luz que nos acompanham nessa nossa caminhada. Agradecendo por esse momento de conhecimento, onde estamos buscando o entendimento para que possamos executar esses conhecimentos, não só adquiri-los e guardá-los. Podemos, assim, com essa carga de conhecimento boa que aqui aprendemos, estamos todas as quarta-feiras aprendendo algo diferente. Diferente não, né? Nós já sabemos disso, mas agora estamos relembrando, né, nessa encarnação, para que possamos aí ser úteis
na seara do Cristo. Mais uma vez agradecemos ao Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade. Proteja cada um de nós que aqui estamos, desenvolvendo com a sua luz branca. Que nossos mentores nos guiem a cada dia. Podemos nos fortalecer na paz, na harmonia, que possamos ser úteis em sua seara. Que assim seja. Gratidão te damos, ó Pai. Graças a Deus. Com relação ao sábado, é 9h30 também? É às 8, né, que o Murilo tem marcado? 8 horas. 8. Vou ter dificuldade. Tá bom, então, gente. Obrigada. Obrigada. Até sábado, se Deus Um quiser. grande abraço a todos aí. Fiquem com Jesus. Tchau, tchau. Abraço. Bom dia. Abraço, gente. Obrigada. Bom dia para todos. Deus Bom abençoe. dia. Amém. E aí, bom dia. Tem que encerrar, né? Marilene, sai aí para ver se a gente desliga a chamada, por favor. Betânia também. Marilene, Oi. sai aí para desligar. Betânia, por favor. Ah, tá. Desliga seu computador para a gente parar a gravação no YouTube.